Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, bom dia mais uma vez no nosso programa dominical sobre saúde. Hora de Saúde. Transmitido para todo o estado do Pará pela RBA e para o mundo todo pela internet. Esse nosso programa ele passa tvrba.com.br para o mundo inteiro. Na época da Copa, um amigo meu me passou um WhatsApp de estar assistindo o nosso programa em Moscou. Em Moscou e naquela outra cidade lá do sul, onde a seleção estava nos primeiros jogos, que eu não lembro o nome. Então, e mais uma vez, a gente está aqui falando de saúde, do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. E hoje é para falar o que se faz de melhor mesmo. Tá? O meu convidado é o Dr. Jean Clay Machado. O Dr. Jean Clay Machado é médico ortopedista, ele formou na UEPA em 97, ele tem formação na Escola Paulista de Medicina, na Santa Casa de São Paulo, em joelho e ombro. Depois ele fez fellow em Estrasburgo, na França, quase que eu falo na Alemanha ainda agora. Estrasburgo, na França, quase fronteira com a Alemanha. E voltou para cá, ficou 12 anos fora e há 9 anos está aqui em Belém. Ele hoje coordena a ortopedia do Hospital Porto Dias, a ortopedia do Hospital Adventista de Belém. Ele, além disso, coordena uma série de coisas em nível nacional pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. E ainda vamos comentar, ele vai comandar um congresso aqui na semana que vem. Mas, Jean Clay, primeiro, muito obrigado por ter vindo. E outra coisa, nessa nossa conversa prévia, eu notei a importância que vocês dão, e até você ser o responsável por muito tempo, do título de especialista em ortopedia. Isso, hoje, para vocês é muito importante? Bom dia, doutor Eduardo, bom dia a todos. A importância é muito grande, porque os critérios que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia tem para admissão de novos sócios são critérios muito rígidos. Certo. Hoje, para você ser membro da sociedade, você não tem outra maneira que não seja através de uma prova. Essa prova é uma prova extremamente rigorosa, é uma prova completa, que ela é dividida em várias etapas. Essa prova eu tenho um trabalho científico que eu tenho que mandar para avaliação da sociedade, eu tenho uma prova escrita, eu tenho uma prova de anatomia, eu tenho uma prova de exame físico, eu tenho uma prova de casos clínicos e eu tenho uma prova de habilidades. Puxa. Onde são simuladas situações reais de cirurgia para que o candidato mostre que ele tem a condição mínima de poder atender a população. Então, ao final de todo esse processo seletivo, apenas aqueles que atingirem a nota mínima têm condições de receber o título de especialista em ortopedia e traumatologia. Isso é muito importante, é o título da sociedade. Então, isso é uma marca de qualidade da sociedade. O objetivo é muito claro, é você poder dar à população um atendimento de qualidade. Certo. Então, quando você tem atendido por um ortopedista que é titular da sociedade, a gente considera que ele tem as condições mínimas necessárias para que você possa dar um atendimento de qualidade à população. Que legal, que legal. Hoje eu estou falando que legal, porque hoje eu acho que é necessário, eu quis perguntar isso, que a sociedade civil saiba que em cada especialidade, hoje, o indivíduo tem no mínimo que ter o título de especialista, né, em cada especialidade. Eu lembro quando eu voltei para cá, muitos anos atrás, eu era o único hemodinamicista titulado na região norte, né? Do Maranhão até o Acre, só tinha eu. E, na realidade, o pessoal não sabia o que era isso. Eu lembro que a maioria das pessoas não sabia o que era o título de especialista em hemodinâmica. Tá? Isso, eu tive até alguns probleminhas por causa disso naquela época. Mas hoje, depois a sociedade colocou
as pessoas que têm título de especialista no site, na internet. Né? A de vocês coloca também? Colocada. Então, isso é acesso público, as pessoas podem hoje, consultar. Hoje, quando eu vou em qualquer médico, eu procuro por ele na internet e sei a titulação, a formação. Sim. E eu acho que isso é mega importante. Muito importante. Muito uma prestação importante. de serviço à população. Não, com certeza, isso é muito importante. Agora me fala uma coisa. O ortopedista é um médico que a gente precisa toda hora, principalmente no mundo atual. Toda hora. No pronto-socorro, é muito comum hoje o trauma, lesão, é todo dia? É muito comum, o número é crescente por uma série de motivos. O primeiro motivo é a violência que a gente tem nas grandes cidades, seja no trânsito, seja violência de fato, com acidentes envolvendo armas de fogo, armas brancas. Isso, na boa parte desses casos, precisa do ortopedista. As dores, de um modo geral, então é muito comum você ter dor articular, osteoarticular, dor lombar, por exemplo. A estatística da OMS fala em 80% a 90% das pessoas ao longo da vida vão ter dor. A dor da coluna. A dor da coluna. Sério. Então, isso é algo que realmente leva muitas pessoas ao hospital. Além disso, a gente tem uma população que cada vez mais é idosa. Então, o idoso ele é mais sujeito a quedas, o idoso ele é mais sujeito a dores articulares e também ele vai acabar prestando de ortopedista. E a gente cada vez mais estimula a prática de esporte. E a prática de esporte ela vem acompanhada de lesões. Então, por todos esses motivos, o ortopedista hoje ele é cada vez mais acionado e é por isso que a sociedade procura crescer bastante no sentido de dar um atendimento adequado à população. Hoje, eu pergunto para todo mundo que vem aqui, assim, e a de vocês é fantástica, por isso que eu vou perguntar já. Hoje, no mundo atual, todas as especialidades, elas deram saltos gigantescos. Na minha área, as estatinas, os estentes, isso foi algo fantástico. Na tua área, quais foram os grandes saltos disso, então, do conhecimento? Os grandes saltos da minha área, eles foram, sobretudo, com as agressões menores. Hoje, cada vez mais, a gente tem procedimentos cirúrgicos com agressões pequenas. Hoje, você consegue fazer um tratamento de uma fratura de fêmur, por exemplo, por um acesso de 3 centímetros, com agressão mínima. Então, esse foi um primeiro grande salto. A ortopedia ela tem um acompanhamento tecnológico muito grande, porque a gente usa muito da engenharia para fazer os nossos procedimentos. Certo. Então, a engenharia ela também evolui de uma forma muito rápida. Então, a gente tem muitos procedimentos que a gente usa implantes, que a gente usa próteses, placas, parafusos, e isso assim, evolui numa velocidade espantosa, né? Tem muito procedimento que hoje a gente faz com o uso de um navegador, de um computador dentro da sala para poder guiar aquilo que você se propôs a fazer para o paciente. É isso, eu já ouvi falar, o navegador dos cirurgiões de ortopedia. Como é que é essa história do... Então, o navegador ele nada mais é do que um computador que tem alguns sensores, né, alguns leitores de sensores, e aí a gente posiciona o sensor no paciente e aí ele começa a te pedir informações sobre aquele paciente. Então, por exemplo, a gente usa muito isso em prótese de joelho. Certo. Então, ele começa a me perguntar pontos anatômicos do paciente, a gente vai passando isso para o navegador e depois ele copia para a tela dele o joelho do paciente. Certo. E aí ele já me dá todas as deformidades que o paciente tem e a partir de um planejamento que eu fiz previamente, eu vou iniciar a cirurgia do paciente. E aí eu defino que eu tenho que fazer um corte a 90 graus, eu quero tirar 11 milímetros de osso. Aí eu posiciono meu guia de corte, ele te diz, olha, você está a 87 graus, você está tirando 9 e não 11. Então, a cirurgia ela passa a ter uma precisão milimétrica e isso é extremamente assim, fascinante para quem mexe com cirurgia, porque é isso que a gente quer, é precisão mesmo. Não, eu estou empolgado porque você foi o meu cirurgião. Eu tive um rompimento aqui do tendão do músculo que levanta o braço. Eu não vou falar termo técnico que ninguém vai entender. Do manguito rotador. E eu estava preocupado, quando eu fui contigo, do tamanho da cicatriz, né? Porque uma vez eu tinha acompanhado uma cirurgia que o cirurgião cortou daqui até lá. Eu disse, que tamanho vai ficar? Quando você me disse, não, professor, vai ser só
Furinho. Os furinhos. Isso. E aí, quando o pessoal pergunta, tu foste operado de quê? Eu já peguei até um desenhozinho no YouTube para mostrar para as pessoas, porque eu não sei explicar. Você olha o que fizeram comigo. Meteram uma âncora, fizeram isso, e daqui a algum tempo eu vou estar com o meu braço normal. Isso. Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. A evolução tecnológica é fantástica. E a gente anda muito em consonância com a fisioterapia. Eu preciso muito de uma reabilitação de qualidade, porque seja para os pacientes cirúrgicos, mas também para os pacientes não cirúrgicos, se eu tenho uma fisioterapia de qualidade, a chance de sucesso ela aumenta exponencialmente. Certo. Então, a ortopedia ela cresce muito, né? Vou falar em fisioterapia, deixa eu voltar no tempo. Tu comentaste uma coisa comigo que ficou na minha cabeça. Antigamente, o pessoal idoso que tinha lesão do colo do fêmur, que todo mundo deixava acamado e os pacientes morriam. Conheço um monte de gente que morreu porque teve uma fratura do colo do fêmur. Esse tipo de fratura com a fisioterapia, com o tempo, como é que está hoje, hein? Não, hoje o paciente tem uma fratura, os protocolos mais usados no mundo inteiro, eles preconizam que esses pacientes sejam operados até 48 horas. Então, hoje, nos hospitais que a gente trabalha... 48 horas, em até, 2 dias. No máximo. Mas hoje, nos hospitais que a gente trabalha, a gente tem conseguido fazer, em cerca de 90% dos pacientes, a cirurgia no dia seguinte. Então, próximo de 24 horas. Internou hoje, operou amanhã. Operou amanhã. E aí, faz parte do protocolo também, o paciente opera num dia, no dia seguinte ele já começa a ficar de pé, e no máximo em 2 dias outro dia? Ele já começa a ficar de pé. No outro dia no ele vai outro dia andar. já começa a ficar de pé e na sequência ele já começa a dar os primeiros passos. Inclusive isso é critério de alta hoje nosso. A gente só dá alta para o paciente depois que ele começa a fazer o que a gente chama de treino de marcha. Fantástico. Antigamente o paciente ficava no leito e acabava morrendo. O índice de mortalidade por si só ele já é muito alto quando você fala em fratura de fêmur no idoso. Hoje a gente tem uma média de pacientes fraturados muito alta. Tá? Nos hospitais que a gente trabalha, ela gira em torno de 80 anos de idade. Então, 80 anos de idade já vem com várias doenças associadas e isso realmente aumenta bastante o risco. Então, o que a gente precisa é tentar dar um atendimento rápido, né, de qualidade e multiprofissional. Isso é importante. O paciente idoso com uma fratura de colo de fêmur não é um paciente ortopédico. Ele é um paciente geriátrico que tem uma fratura de colo de fêmur. Então, hoje, nos hospitais que a gente trabalha, a gente tem geriatras que tomam conta desses pacientes. Certo. E o ortopedista, ele é mais um daquela equipe que está envolvido no processo de reabilitação do paciente. Mas mesmo com tudo isso, quando se fala em estatística de mortalidade, é importante que todos saibam disso, a gente tem um índice de mortalidade que gira em torno de 20% até 30% em um ano. Quer dizer, o risco realmente é alto. É uma fratura que ela tem um risco alto de mortalidade. Essa mortalidade não é intraoperatória, porque a cirurgia evoluiu muito. As técnicas anestésicas evoluíram demais. Essa cirurgia, essa mortalidade é perioperatória. Pelos fatores todos que acompanham. Isso. A gente sempre, quando conversa com os familiares, compara o idoso a uma casinha de palha. Então, não precisa de muito para poder derrubar aquela casinha de palha. Shankly, uma coisa que me falaram, isso não foi você, que surgiu com você. Hoje, aqui em Belém, o grupo de pessoas que trabalha com o doente ortopédico, tanto nos 2 hospitais que você trabalha, no Porto Dias quanto no Adventista de Belém, vocês têm uma equipe que segue um monte de protocolos? Como é que é isso? Exatamente. Então, nós temos uma equipe multiprofissional e essa equipe multiprofissional ela é composta por geriatra, psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, principalmente. Fundamental, nutrólogo, enfermeiro, farmacêutico, uma equipe realmente multiprofissional. E os protocolos que a gente tem hoje nos hospitais Porto Dias e Adventista de Belém, ele preconiza que o paciente que chega com uma fratura com indicação cirúrgica, a gente tem um atendimento mais ágil e o mais eficiente possível. Então, esse paciente já colhe todos os exames no pré-operatório. Pelo período de manhã, da manhã, ele já é visto pelo cardiologista, pelo anestesista, pelo geriatra. Quase que sempre, 90% dos casos, a gente já consegue operar o paciente no dia seguinte
e sempre que possível, já no dia subsequente, o paciente recebe alta. Recebe alta. A exceção são os idosos com fratura de fêmur, porque esse é um protocolo um pouco mais demorado, que em vez de receber alta no dia seguinte, recebe alta com 2 dias, em média. 2 dias? 2 dias. Quer dizer, já é quase nada, né? É quase nada. Então, isso fez com que o índice de complicações caísse absurdamente, o índice de reoperações caísse absurdamente. Eu estou imaginando. E os pacientes, e o mais importante, o paciente ele se sente bem tratado, bem acolhido. Isso para nós realmente é muito importante, porque essa é a nossa função como médico, como qualquer profissional da área da saúde, é procurar tratar e tratar bem os nossos pacientes. Né? Não, hoje no mundo todo tem os times de todas as áreas, né? E eu acho que o paciente, eu já fui paciente recente, o paciente se sente seguro com o time todo cuidando dele, né? Isso. E dentro desses protocolos, existem vários protocolos que visam, sobretudo, a segurança do paciente. Tem vários protocolos. A gente tem um protocolo de abreviador de jejum, por exemplo, que hoje o nosso paciente idoso que interna com uma fratura, o jejum dele sólido é de 6 horas e a gente usa um abreviador que com 2 horas antes da cirurgia ele toma um abreviador. Então, o jejum é o mínimo possível para que as perdas sejam as menores possíveis e com isso os riscos sejam os menores possíveis. E uma série de avaliações, nós temos uma avaliação da nossa equipe de fonoaudiologia para ver qual é o risco que o paciente tem de fazer pneumonia aspirativa. Certo. Então, é feita uma avaliação cognitiva do paciente para ver se o risco dele, ele tem condições de realmente deglutir os alimentos convencionais, ou se ele precisa de uma dieta especial que seja ofertada por um profissional da área de saúde. Então, a cada dia que passa, os protocolos eles vêm com esse objetivo de você aumentar a segurança do paciente para que o risco seja cada vez menor. Puxa, isso é muito, muito, muito. Um dia desses eu conversei com o Juarez, anestesista, ele deve vir aqui no programa em breve, ele me falou da segurança de todas as cirurgias hoje dos idosos em termos de cirurgia, da tecnologia, do conhecimento e da atualização de todo mundo. É impressionante o que eles conseguem fazer, o pessoal da anestesia realmente é fascinante. Existe hoje uma preocupação muito voltada, a gente tem protocolos para evitar que o paciente tenha dor, e eles fazem bloqueios anestésicos com o uso de ultrassom, eles conseguem definir exatamente onde está o nervo. Onde está o nervo, colocam o anestésico numa quantidade pequena, exatamente onde precisa ser colocado. Então, perfeito. A medicina ela tem evoluído justamente para isso, para que você possa dar conforto, com um nível de segurança cada vez. É fascinante. A gente que lida com medicina, que curte, que ama aquilo que faz, fica muito feliz quando a gente vê realmente que as coisas elas têm evoluído bastante. Eu sou um clínico, mas vocês que mexem com cirurgia todo dia, eu faço cateterismo. É uma coisa, como dizia um professor meu, acabou o romantismo, porque hoje tudo é muito prático, tudo é muito lógico. Nessa parte anestésica, então, quando um paciente meu diz assim, e anestesia? Eu digo, minha filha, a gente se preocupava com isso nos anos 60. De lá para cá, a evolução foi fantástica. Mas olha, um instantinho só que a gente vai continuar. Pessoal, ótimo este programa. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.